Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 27 de novembro de 2012, terça-feira. O verbete é de número 2491. Ele tem 5 páginas, 47 elogias e 13 máximas. O tema, Direito Comunitário Europeu. A especialidade, Direitologia. Quem redigiu o verbete com muita classe é o professor Rafael, que está aí acompanhado de 2 especialistas em direito e para direito. Definição. O direito comunitário europeu é o sistema jurídico sui generis, autônomo e supranacional, responsável por estabelecer princípios, leis e recomendações comuns a todos os Estados-membros da União Europeia, favorecendo a intercooperação e a integração econômica, política, social e cultural entre esses países. A mudança de holopensene extrafísico percebida a partir da mudança de fronteira geográfica intrafísica. A supranacionalidade, a jurisdição comum sobre culturas diversas, o rompimento com o dogma do conceito clássico de soberania, a relativização do conceito de Estado-nação, sustentáculo jurídico da integração entre países distintos, a transferência de competências executivas, legislativas e judiciárias para as instituições supraestatais, o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu, a Comissão Europeia, o conflito entre as leis internas dos países membros e as leis comunitárias, a engenharia jurisprudencial do Tribunal de Justiça da União Europeia, garantindo o funcionamento do direito supranacional, as reurbanizações extrafísicas continentais, as reconciliações extrafísicas, a derrubada gradual dos muros invisíveis sustentados por morfopensenes anti-universalistas, a limpeza dos bolsões baratosféricos perpetuadores de conflitos intergrupais, a guinada no rumo da para-história continental, a redefinição da geopolítica, os bastidores insuspeitos do para-estadismo. Agora, na argumentologia tem aí o tópico da relevância, com 10 estruturas presentes na comunidade conscienciológica cosmoética internacional, relacionadas em ordem alfabética aqui. São 10. Na remissologia de 10 verbetes, nós destacamos 5. Consciência política, lei suprema, paradireitologia, princípio da restauração evolutiva e proto-estado mundial. Frase enfática. O direito comunitário demonstra a possibilidade prática da homogeneização das leis em ambiente multicultural, sendo argumento coerente para sustentar a inevitabilidade do Estado mundial. Você ainda é defensor aguerrido da própria nacionalidade? Já pensou em pesquisar as diretrizes do Estado mundial? A bibliografia específica tem 4 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí com João Paulo são 20 itens. União, concessão, comunitarização, intercooperação, universalismo. Multiculturalismo, supranacionalidade, institucionalidade, supraempreendedorismo, plurirrepresentatividade, intergovernabilidade, anticonflituosidade, integraciocracia, conviviologia, direitologia, diplomaciologia, geopoliticologia, marx-proexologia, reurbanizaciologia e sinergismologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é anticonflitologia, o argumento é prescritivológico. Agora, nós temos aí questionamento. Ao verbetógrafo, em Fatologia, página 2, 8ª linha. Como conciliar a ampliação do senso de pertença de alguns cidadãos
em contraponto aos movimentos ultranacionalistas de outros, ainda mais na atual crise econômica? Esse é o grande desafio que a União Europeia vem enfrentando, né? Porque quando se faz a união, a integração, cria-se alguns efeitos, né? Alguns correm, por exemplo, para os ultranacionalismos, então os movimentos radicais de extrema direita, as condições, digamos, de separatismo, e outros têm a condição de ampliar o senso de pertença. Então ele não é mais um cidadão de um país X ou um país Y. Ele agora é um cidadão de um continente, né? Ele ampliou o senso de pertencimento dele. Ele não é mais um francês, um inglês, um italiano. Ele é um cidadão europeu. Essa é a ideia, né, da integração. Mas alguns não têm essa condição de ampliação do senso de pertencimento. Eles ainda ficam muito arraigados na condição de onde eles vieram, do grupo que eles pertencem. Então, há vários movimentos de afirmação de microidentidades, né, que são os movimentos que pretendem afirmar aquelas identidades que são muitas vezes já ultrapassadas ou separatistas, ou ainda movimentos totalmente baratrosféricos, né, como as questões neonazistas e tudo isso. Então, é um desafio conciliar esses dois movimentos. Ainda em fatologia, 11ª linha, o que é o espaço Schengen, né? Schengen. Eu não sei a pronúncia, mas o espaço Schengen é um acordo entre 30 países que foi realizado na cidade de Schengen, que permite a livre circulação de pessoas. Então, esse tratado que ele permite que as pessoas circulem sem controle de passaporte, sem controle de aduana. Então, as pessoas podem circular entre os países sem ter aquele controle limitando uma fronteira e outra. 30 países. Ele inclui alguns países que não fazem parte da União Europeia também, mas que estão no acordo desse tratado. E esse espaço todo desse acordo é denominado Espaço Schengen. Em Principiologia, página 2, poderia nos detalhar o princípio da subsidiariedade? O princípio da subsidiariedade é um princípio, nesse caso do direito, que permite digamos assim, uma legislação de um país, digamos a legislação da Alemanha, de ceder competências a uma entidade supranacional. Então ela subsidia as competências que são, digamos, da soberania dela a uma entidade além do poder estatal daquele Estado, uma entidade supranacional. Então esse é o princípio da subsidiariedade. Não, por exemplo, tem um artigo, acho que o artigo 4º da Constituição da Alemanha, ele diz mais ou menos o seguinte, que a Alemanha consente nas limitações de soberanias necessárias à constituição de um Estado, de uma integração de países europeus. Então essa concessão que o Estado permite, porque existe a questão da soberania, né? A soberania é o poder absoluto do Estado, é o conceito clássico, né? Então não há como existir um poder acima do Estado. E há alguns Estados que permitem essa concessão. E essa concessão é feita através desse princípio da subsidiariedade. Que ele subsidia esse poder que ele tem, que é uno do Estado, subsidia uma instituição que está acima dos Estados. Alver Petógrafo, você consegue visualizar o para-direito inserido nas políticas internacionais voltadas para a ressocialização dos detentos nas prisões da Europa? Existe algum modelo dentro do direito comum europeu que se aproxime da recém do paradigma consciencial? É complicado, né? Eu não conheço essa questão das prisões da Europa, eu não tenho, digamos assim, competência para falar sobre esse assunto, mas a gente pode falar, por exemplo, do efeito das reurbanizações extrafísicas na ciência jurídica aqui, por exemplo, brasileira, né? Aqui a gente tem, por exemplo, criou-se aquele regime penal diferenciado, né? Que permite essas prisões de segurança máxima, essas questões todas diferenciadas para tentar conter essa criminalidade, essa questão mais forte das reurbanizações. O que eu posso dizer é isso. Professor, tenho 27 anos e há cerca de um ano conheci um rapaz que me identifiquei
como possível dupla evolutiva. Ele é intermissivista, mas ainda não está na conscienciologia. Por uma série de desencontros, não chegamos a iniciar uma relação. Mesmo distante, sei que ele está perdendo a oportunidade de encontrar sua proex por tentar se encaixar nos costumes da Socin. E já está namorando outra pessoa. Estou sentindo um incômodo muito grande com essa situação, principalmente por achar que não há nada que eu possa fazer. Acredito que um grande trabalho pode se perder se essa situação não mudar. O que o senhor pode me dizer sobre isso? Olha, pode ser que sim. Agora o que você deve fazer é o seguinte: exteriorize energia no sentido de ver se tem alguma chance. Se tiver, os amparadores vão acertar. Se não tiver, você sabe, as pessoas é que têm a decisão do que gostam de fazer, né? Agora, ó, queria mostrar para vocês o jornal da Cognops, que está acabando de sair. Esse é o número do ano 17, número 195. Agora, o lançamento da revista Saúde Consciencial, as sincronicidades aeronáuticas, e foi a visita a Cognops, Foz, do engenheiro aeronáutico Osiris Silva, que esteve aqui com a turma. Agora, tem também Longevitar, trabalhando por Max Proex Longevas. E tem também a escrita de verbetes ao alcance de todos, que foi escrito pela professora Rosa Nader. É o Manual de Verbetografia. E, fora isso, tem uma série aqui de anúncios da Cognops. Vale a pena ver o jornal da Cognops. Agora, as fotografias do jornal estão melhores, estão mais nítidas. Eles estão trabalhando melhor nisso aí. Agora, eu entrego, então, o professor... Rafael, aqui na página 1, na catologia, na quarta linha você coloca a transferência de competências executivas, legislativas e judiciárias para as instituições supraestatais. Queria saber um pouquinho mais sobre isso. O que você pesquisou? É que nessa questão do direito comunitário, existe a transferência de competências que eram até então exclusivas dos estados. Então, a competência executiva, legislativa e judiciária, há uma concessão dessas competências a algumas entidades supraestatais, que são o quê? A Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, o Tribunal de Justiça da União Europeia e o Conselho Europeu. Então, existe essa concessão. O Estado, ele delega essas competências às instituições supraestatais, que passam, então, a utilizar essas competências para estabelecer essas leis, esses princípios para todo o conjunto, o bloco europeu. Há uma superposição de leis, então? Isso. Tá. E aqui na pensinologia, o último item, a mudança de holopensene extrafísico percebida a partir da mudança de fronteira geográfica intrafísica. Essa é uma experiência que a gente pode ter até aqui em Foz, né? Basta a gente ir a alguma das duas fronteiras que nós temos e perceber como há uma diferença de holopensene quando vai se aproximando da limitação intrafísica geográfica da fronteira. Interessante, parece que é uma descrição do holopensene extrafísico à fronteira intrafísica geográfica. É interessante observar isso, né? Então, quando a gente vai a outro país, assim, é nítida essa mudança de holopensene. E que tem a ver com a história do país, a cultura, toda a questão que envolve aquela nação, né? Tá bom. Obrigada, Rafael. Parabéns, está espetacular seu verbete. Rafael? Você pode falar um pouco para a gente sobre essa questão do direito comunitário e o direito comunitário europeu? Assim, onde tem outras experiências ou outra? Uhum. É que assim, o direito comunitário, ele é sui generis, quer dizer, só existe esse tipo de direito, assim, ele não é nem direito nacional, nem direito internacional, ele é uma outra espécie, é como se fosse um ornitorrinco jurídico, né? O ornitorrinco é o único mamífero que põe ovos, né? O direito comunitário é o único direito que tem um poder supranacional, quer dizer, um poder acima do poder dos Estados. E ele surgiu mesmo na União Europeia. Mas há essa diferenciação de europeu porque há um outro conjunto de países, que são os países do Pacto Andino, aqui na América do Sul, Bolívia, Equador, Peru, e tem mais um, Bolívia, Equador, Peru, bom, tem mais um, depois eu lembro. E que eles também tentam implementar um direito com um poder, uma entidade supranacional, mas ainda é muito incipiente, ainda está muito no começo. Então, por isso, essa definição.
Tanto é que tem alguns autores que não consideram, que não delimitam assim, direito comunitário europeu. Eles põem direito comunitário como sinônimo de direito da União Europeia. Mas daí é um contrassenso, porque você desprivilegia aquele outro bloco que está tentando implantar o mesmo sistema. Claro, claro. Né? Tá certo. Obrigada. Agora, você pode comentar também sobre, na Principiologia, página 2, esse princípio da uniformidade na interpretação e aplicação do direito comunitário? Uhum. Esse princípio é o seguinte, porque com o direito comunitário, os juízes nacionais, ou seja, os juízes dos 27 Estados-membros, eles passam também a ter competência para julgar as ações ao nível comunitário, né, ao nível da comunidade, do bloco econômico. Então, além de ele ter que lidar com a lei nacional, a lei do país dele, da instituição judiciária do país dele, ele tem que lidar com a lei de todo o bloco econômico. Então, esse princípio, ele diz que há de existir uma uniformização na interpretação do direito comunitário, porque senão cada juiz pode dar uma interpretação diferente. Então, o juiz da Itália diz desse jeito, o juiz da França diz de outro. Aí você acaba fragmentando o direito comunitário. A ideia não, é que ele seja um direito coeso, uno, para manter a integração europeia. Então, esse é o princípio da uniformização da aplicação e interpretação do direito comunitário. Deixa eu ver se eu entendi. Em função das leis específicas de cada componente do bloco, eles têm uma postura, até uma jurisprudência diferenciada. Então, é preciso de todo um trabalho de equalização de harmonização, neoposicionamentos de cada país para que realmente o direito comunitário ocorra a contento. Isso, e também para que haja assim, uma uniformidade na interpretação dele, porque senão cada juiz de cada estado pode dar uma interpretação e acaba fragmentando essa unidade do direito comunitário. Então a ideia é que haja uma coesão desse direito, que ele não fique pulverizado em várias interpretações. E assim, continuando até nesse sentido, você podia comentar esse crescendo que você colocou? Na crescendologia, você coloca o crescendo da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, da Comunidade Econômica Europeia, a União Europeia em si. Como é que é isso em relação ao direito comunitário? Né? Sim, esses foram os passos de integração, né? Alguns dos passos. Então começou lá com a Comunidade Econômica, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Acho que foi em 1951 com o Tratado de... Bom, depois eu vejo o tratado. Mas foi a primeira tentativa de integração de alguns países. Então fazia parte dos Países Baixos, a França, a Alemanha, Luxemburgo, algum desses países que começaram pela primeira vez a tentar a integração, ainda muito pouco, ainda eram 6 países. E pela primeira vez eles consideraram ter uma entidade supranacional, que nessa comunidade era a SECA, não, a alta autoridade eles chamavam, né? E com os novos alargamentos da comunidade foi se mudando o nome, então passou-se para a Comunidade Econômica Europeia. Aí já teve outros países que ingressaram e outras instituições foram surgindo e desembocou agora, de um tempo para cá, na União Europeia, com mais países. Então, conforme foram se dando os alargamentos, a entrada de novos países, foi se mudando os tratados, fazendo-se novos tratados, ampliando a questão do direito comunitário, porque o direito comunitário ele surge dos tratados entre os países, né? Então, é por aí, não sei se for. Agora, quer dizer, nesse sentido, a questão das leis positivas, da discriminação, né, do papel de cada país vem aumentando, então. Quer dizer, a gente ainda está num caminho bem distante, assim, de um paradireito, de uma compreensão mais ampla, e está exigindo ainda muita, vamos dizer assim, muita entrada, muita intervenção legal ou não? Como é que isso vem acontecendo? Entendeu minha pergunta? Você diz assim, se os países já estão voluntariamente se integrando, ou se ainda precisa... Ou está sendo necessário ainda muita imposição, ou é crescente essa imposição, vamos dizer assim, legalista, né? Do direito comunitário. Na verdade, ele não é uma imposição, porque os próprios estados eles escolheram abrir mão para que existisse direito. Então, digamos assim, ele é uma escolha dos estados, né? Então, eles abrem mão e a partir de então fica esse direito que regula a questão do bloco. Mas daí, a partir desse momento, há o quê? Há um poder supranacional. Então, há uma coerção, mas uma coerção autorizada antes, que foi antes, passou pela vontade deles, né? Mas eles dizem que, por exemplo, tem autores que dizem que
esse bloco econômico, a União Europeia, é a união através do direito, quer dizer, que o direito que manteve esse condão de sustentar a integração durante tanto tempo, né? E, assim, ainda há muito conflito entre as leis, né, internas e as leis comunitárias. Ainda há dissonância, né? Claro, eu tenho uma impressão de que nesse momento, não sei se é ignorância, enfim, nesse momento de construção dessa comunidade, ainda está sendo muito importante, muito necessário a criação de novas leis, assim, de aprofundar isso, você diz aprofundar. Porque não tem ainda a vivência e não tem ainda também muita coisa bem definida, então precisa de uma intervenção nesse sentido, do direito se fazer muito presente, assim, porque ainda as coisas não estão ainda bem compreendidas ou bem vivenciadas. Não, né? sem dúvida. Nesse sentido, ele funciona como um pilar ali da integração, sustentáculo, né? Ele segura, é o eixo, é o, digamos, o palpável, né? Porque ainda é a coerção, né? Ainda é, digamos assim, um poder acima que institui a... Uma observação, porque nessa realidade política, né, vamos falar da questão, ainda é necessário o direito, né? Não sei se o Rafael concorda, mas parece que ainda vão precisar alguns milênios para que, digamos assim, as leis pessoais, né, o Código Pessoal de Cosmoética, ele vai se sobrepor às leis intrafísicas, né? Mas aí acho que ainda vai demorar um tempo. Mas atualmente ainda é necessário, né? Fazer o quê? Não, Rafa? Sim, eu concordo com a colocação da Cristina. É ótimo que já tenha começado. É ótimo que já tenha começado. Tem avanço. Que tem avanço já. Ainda falta muito, né? Não, sim, sem dúvida. Claro. O fato de estar tendo o direito europeu já fala muito bem, né, do avanço humanitário. Aí no esteio dessa conversa, né, desse debate que a Dulce levantou, na página 4, você tem um parágrafo que fala de conviviologia. E Sim. você sintetiza, né, os seus argumentos com essa frase, né? O Estado mundial, antes de ser um Estado político, é um Estado de lucidez. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre a importância, né, dessa disposição, pelo que eu estou entendendo, assim, intraconsciencial, né, para que um dia a gente chegue efetivamente na constituição de um Estado mundial que está sem depender de instrumentos legais coercitivos, né, para promover essa integração. Você pode explorar um pouquinho mais as ideias que você colocou nesse parágrafo, por favor? É uma reflexão, porque a gente pode pensar por que o Estado mundial não existe hoje, né? Hoje, por que ele não é uma realidade palpável hoje? Né? Se a gente pensar nisso, a gente pode chegar à conclusão de que a média da lucidez dos habitantes do planeta ainda não permite essa realidade política se apresente, digamos assim, a inteiro teor. Né? Então, o que a gente precisa é um aumento digamos assim, da lucidez média per capita do planeta. Né? A gente precisa de ter mais, digamos assim, de que exista mais, digamos, que a quantidade de pessoas lúcidas ela seja maior, que permita uma instituição de um sistema político, jurídico, social ao modo do Estado mundial. Então, o que eu achei bem interessante quando você coloca aqui, né? No trabalho sinérgico em comunidade, importa o autoquestionamento constante quanto aos próprios traços conscienciais facilitadores ou atravancadores da convivialidade mais ampla, né? Então, é aquela questão, né? Não existe lei à prova de consciência. Então, é a própria consciência que vai, né? Pelo que eu entendi, né? É o desenvolvimento consciencial, da lucidez, que vai facilitar, otimizar, potencializar esse sinergismo em comunidade, é isso? Isso, a ideia é assim, se a gente tem acesso a essa ideia do Estado mundial agora, alguns séculos antes de ele ser realidade, qual que é a nossa responsabilidade nisso? Com essa ideia e nesse ponto. Né? Então, por exemplo, a gente aqui vive também uma comunidade. Né? Quais são os traços conscienciais que podem facilitar essa implementação do Estado mundial?
por exemplo, como que é a minha conviviologia, a minha anticonflitividade, né? Como que é a minha questão da diplomacia, para a diplomacia, como que é isso na minha manifestação, né? Porque isso eu penso que é o nosso nível de responsabilidade com essa ideia do Estado Mundial, né? Que é como a gente convive aqui, como a gente quer mais para frente chegar nisso, mas a gente tem que começar de agora, né? Às vezes a pessoa pensa assim, Estado Mundial é uma coisa longe, ou ver, né, tem uma atitude assim utópica, ufanista. A gente tem que ver que há coisas que podem ser feitas de agora, de pronto, com todas essas ideias que a gente tem, toda essa tecnologia consciencial, né? Essa que é a ideia. Aqui, Alver Beton, o que significou para o direito, ou para a direitologia, o julgamento cimental de 1978? Está aqui na 1, 2, 3, 4. Sexta linha da patologia. Bom, é que o direito comunitário ele tem a sua fonte, os seus princípios nos tratados que foram feitos nos países, né? Mas ele foi sendo construído através da jurisprudência, ou seja, dos cases, né? Então são vários cases que são históricos nessa jurisprudência supranacional que foram delineando a questão do poder supranacional e do direito supranacional. Então são vários assim, e um é interligado ao outro, e um deles é esse caso cimental. Esse caso, se eu não me engano, era um questionamento de uma empresa cimental que questionou o Estado italiano, porque ela importava carne da França e revendia para a Itália. E numa dessas revendas, a Itália cobrou altas taxas alfandegárias dessa empresa. E ela foi reclamar, dizendo que existia no direito comunitário a questão da livre circulação de mercadorias, né, que, portanto, a Itália não poderia cobrar taxas alfandegárias desse modo, né. Então, essa demanda ela foi para um tribunal, acho que de Turim, e de lá foi remetido para o Tribunal de Justiça da União Europeia. Porque a Itália dizia que essa lei que permitia ela cobrar a alfândega, a taxa, era posterior à lei comum, à lei comunitária, e, portanto, ela tinha direito de fazer aquilo. Então, o Tribunal de Justiça respondeu que não, que o direito comunitário ele tem o princípio da primazia, ou seja, naquelas competências onde o direito comunitário ele vige, ele tem preferência, ele tem primazia, ou é hierarquicamente superior ao direito nacional. Então, portanto, ele pode derrogar essa lei nacional que é contrária à lei comum, à lei comunitária, né? Então, essa foi a grande contribuição, porque ele alargou o entendimento desse princípio da primazia, né? Dizendo que, inclusive, ele podia derrogar uma lei que fosse constitucional do Estado, como era o caso desse caso. Então, ele deu novo entendimento a esse princípio. Professor, como manter a mente rígida se me sinto roubada pelo governo? Sou aposentada e amanhã será votado o fator previdenciário. Caso aprovado, implicará em perdas na minha aposentadoria. Poderia me dar um conselho para que eu não tenha tanto ressentimento e pensamentos negativos voltados aos políticos? O que a gente fala para ela, Mariana? Tem que entregar isso aí, né? A situação é precária. Vamos ver se Joaquim Barbosa entra em algumas coisas dessas daqui para frente. Vamos pensar positivo com Joaquim Barbosa. Professor, acompanhei o curso sobre evoluciólogo no YouTube, mas me deu a impressão de que falavam mais de evoluciólogo na condição de consciência. É assim, está tudo certo. Quais são os trabalhos que uma consciência evolucióloga realiza? Ainda trabalham na UFIEX? Quando eles vêm aqui, eles fazem tudo isso e mais alguma coisa. Agora, o problema é que eles já não aparecem muito, porque já pensam já na questão do anonimato do serenão. Agora, é por aí mesmo, vamos estudar o processo. Agora, evoluciólogos e serenões, eles usam e abusam do trabalho assistencial da UFIEX. Isso é normal, no caso deles. Tem que estudar por aí. Gente, eu entrego e reintegro, você está entendendo, o professor Rafa, para vocês. Rafael, na página 2, Principiologia,
É o princípio da aplicabilidade direta. Poderia explicar, por favor? O princípio da aplicabilidade direta, ele é o seguinte: digamos que é emanada uma norma comunitária, uma norma comum, que ela vale para todos os estados. A partir daquele momento, ela tem aplicabilidade direta, ou seja, ela independe que os estados façam o movimento de receber aquela norma para o ordenamento jurídico interno deles, ou que haja uma recepção daquela norma. Ela passa a valer de pronto. Então, por exemplo, se existe um cidadão lá na França que ficou sabendo que existe essa norma comum e que de algum modo privilegia ele já pode questionar o Estado francês para que faça valer aquela norma. Então, ele tem um efeito direto, porque geralmente há um dualismo entre o direito interno e o direito internacional. Então, como se fossem esferas distintas. Essa questão da recepção das leis, por exemplo, é o seguinte. Digamos, o Brasil vai lá e assina um tratado. Aquele tratado ele não passa a valer a partir da assinatura do chanceler ou da presidente. Ele tem que ser recebido pelo ordenamento jurídico interno. Então, ele passa por um processo legislativo dentro das duas casas do Congresso e tem que ser reaprovado pela presidente, né? E aí ele passa a ser uma norma, digamos assim, que é válida dentro do nosso sistema jurídico. Aí, então, ele passa a ser válido. Então, digamos assim, essa é a recepção da lei, né? Pelo ordenamento jurídico interno. E nesse caso... Esse aqui é o contrário, já fez, esse caso já vale de pronto. Aí, né? Cada um que se vire para... geralmente há um prazo para que os estados se adaptem, mas mesmo se passar esse prazo e não acontecer nada, o cidadão já pode questionar o estado dele porque não aconteceu nada, né? Se tem essa lei. Rafael, você poderia ampliar, por favor, mitologia na página 3? O mito de a integração resultar na extinção das diferenças interculturais? Essa é uma, digamos assim, dos muito contra-argumentos à integração, né? Ou à união dos países. Então, há aquela questão dos eurofóbicos ou os eurocéticos, né? O pessoal que é pessimista até até o último grau. Então, esse é um dos mitos que é sustentado, por exemplo, que a integração ela resulta numa extinção das diferenças interculturais. Então, que o pessoal, que há uma perda de identidade de determinadas culturas, mas o que vê que não acontece, né? O que há uma intercooperação maior, uma integração maior e uma troca maior. Às vezes, alguns usos e costumes podem desaparecer em decorrência dessa troca maior, mas é um processo natural. Não que a integração implique nisso. Quer dizer, que a integração ela vai implicar na extinção das diferenças interculturais e vai uniformizar a cultura. Não é isso que acontece. Professor Valdo, Sim. aqui, ó, no seu verbete 44 a página, argumentário, a duplologia. O senhor coloca aí, apesar disso, o ideal é saber trabalhar no sentido de diminuir a conflitividade, primeiro intraconsciencialmente. E depois, em relação aos outros, é o trabalho da assistencialidade. Eu achei esse parágrafo extremamente sincrônico com o que o Rafael tem falado, né? Até falou agora um pouquinho. O senhor podia falar sobre isso, aqui o senhor está colocando dentro da dupla, né? Olha, o problema todo é o seguinte: conflitividade é uma coisa difícil e é das últimas coisas que a pessoa extingue. É muita gente com muito conflito. Agora, o que se passa? Primeiro a pessoa tem que tirar de dentro dela. Tem que dar um jeito nisso. Para depois ela dar um jeito de não deixar os de fora influir em cima dela mesma. Então, aí vem o trabalho da assistencialidade com mais gabarito, mais adequadamente. Agora, o que a gente nota é isso. Conflito é um processo difícil. Entende? Tem muita gente que tem até dificuldade de entender o conflito. A gente tem que começar a estudar e ver. Por exemplo, uma preocupação que está muito arraigada na pessoa é um conflito, seja o que for. Tem que começar a pensar por aí. Uma preocupação muito enraizada é um conflito. Então, começando por aí, a pessoa vai começar a ver o que ela pode liquidar com isso. Agora, a anticonflituosidade é que leva a pessoa para o equilíbrio maior, para a situação da imperturbabilidade, que eu chamo. Essa condição de sobrepairar, entende, os contingenciamentos mais difíceis, mais duros,
entende? Inesperado na vida humana. Então, o caminho é esse. Agora, conflito é o que eu estou tentando expor aqui. Eu queria que o senhor falasse também do argumento, que é prescritivológico, né? Eu brinquei com o lógico que se caísse na prova eu ia errar. É prescritivológico porque é uma prescrição de amigo para amigo que a gente pode fazer. Você prescreve isso, em primeiro lugar, para você mesma. Depois, para quem quiser se interessar pelo assunto. Do ponto de vista da evolução, é uma prescrição. Primeiro a autoprescrição, depois não para é o outro. prescritivo, porque você está fazendo a prescrição, querendo ou não. Tá certo. Pega ou larga, quem quiser, quem não quiser, que fica por isso. Mas que é importante acabar com o conflito, não há dúvida. Obrigada, professor. Rafael, na página 2, na fatologia, na quarta linha de baixo para cima, você coloca a preservação em nível supranacional dos direitos das minorias étnicas, linguísticas, religiosas e culturais, a exemplo dos ciganos. Você pode explicar melhor esse item? É que é o seguinte, apesar desse esforço de integração, de intercooperação, de união, existem ainda certas perseguições ou certos preconceitos a algumas minorias culturais, linguísticas ou religiosas ou étnicas que existem naquele espaço do continente europeu. Então, os ciganos é uma dessas minorias, né? Então, até trouxe um artigo aqui que diz o seguinte: a União Europeia diz monitorar a França por expulsão de ciganos. Teve uma época que a França teve um movimento de expulsão sistemática do povo cigano do seu território e mandava tudo de volta para a Romênia, né? Então, veja isso, e há toda aquela questão da livre circulação de pessoas e, em tese, isso não poderia ser feito. Se for analisado, por exemplo, isso pode ser considerado um crime contra a humanidade, né? A deportação sistemática de determinada etnia de um país para outro, né? Então, com essa questão da supranacionalidade, o direito comunitário, existe algumas leis que visam proteger essas populações em nível supranacional. Então eu trouxe também aqui uma resolução do Parlamento Europeu de 9 de março de 2011, que é uma estratégia para tentar integrar esse povo cigano, né? Fazer a integração deles de uma forma menos conflitiva. Então, uma série de disposições aqui que remetem, por exemplo, aos tratados de direitos humanos, a questão da preservação das minorias. Então, agora, com essa questão, há uma proteção supranacional, entende? Dessa população. Há um movimento dentro do direito comunitário no sentido de preservar supranacionalmente o direito dessas minorias, é isso? Isso, tá. Isso. Ele não é mais uma preservação só estatal, porque muitas vezes os estados mesmos violam essa condição. Então, ele é uma preservação acima dos estados, uma preservação supranacional, ou seja, que engloba todos os estados membros, toda a União, né? Uma preservação maior, mais ampla, que visa proteger essas minorias. Rafael, aqui justamente seguindo o que a Cris perguntou, penúltima linha de baixo para cima, página 2 da fatologia, você trouxe a abolição dos controles de passaporte. E depois também eu gostaria que você falasse sobre o último, a crise de identidade da Consim anti-universalista. A abolição dos controles de passaporte, a gente falou no início aquela questão do espaço Schengen, né? Então, digamos assim, é abolida aquela questão há uma livre circulação de pessoas, então não há mais um controle delimitando que você cruzou uma linha geográfica estatal. Você pode ultrapassar aquilo sem maiores problemas dentro das condições normais de segurança e tudo do bloco, né? Então, okay. E a crise de identidade da Consim anti-universalista, é que eu pensei o seguinte: a consciência ou a Consim, com um pensamento muito sectário, muito, digamos assim, anti-universalista, geralmente ela tem o ego dela muito baseado na questão das raízes, das tradições dela, ou de onde ela veio.
Então ela é muito um francês, ela é muito um italiano, ela é muito um inglês. E quando esse senso de pertença a um determinado estado ele perde sentido, né, veja, não faz mais sentido você ser só de um estado, porque agora você é parte de um continente, né, entende? Então há aí um certo choque para esse tipo de consciência que mantém esse nível de pensanidade. Então ela não é mais assim tão incisiva nessa E questão. seguindo, logo depois, acho que tem a ver com isso que você trouxe, né? O princípio da restauração evolutiva sob perspectiva continental. Seguindo, acho que essa linha, né? Uhum. O princípio da restauração evolutiva aqui, eu pensei no seguinte: se a gente considerar a história do continente europeu, a gente vê que é um continente de sucessivos conflitos, né? A gente teve 2 guerras mundiais no século XX, os conflitos todos da Idade Média, a Guerra dos 100 Anos, entra no Império Romano, quer dizer, uma série de conflitos ao longo da história, né? Quase não houve brecha, não houve muita trégua ali, né? Então, de repente, de 1950, logo depois da Segunda Guerra, começa esse movimento de integração, né? Quer dizer, esse paradigma conflitivo ele não dá mais para ser sustentado nesse continente, não há mais espaço para isso, né? Então a gente tem que tentar um novo caminho. Esse novo caminho, que seria aqui a questão da União Europeia, ou da integração, ou da intercooperação, eu vejo como uma restauração evolutiva a nível continental. Quer dizer, todo um continente fazendo um movimento contrário e positivo, homeostático, evolutivo, do que foi feito ao longo dos séculos. Então é isso que eu coloco aqui como princípio da restauração evolutiva. E, Rafael, você mencionou que existe uma outra iniciativa dentro dessa proposta de integração. Você acha que esse movimento da União Europeia vai, então, puxar ou qualificar outros grupos a que sigam essa mesma estrutura, essa mesma proposta de integração? Sem dúvida, é um modelo de integração mais avançado que a gente tem hoje no mundo, né? Então, sem dúvida, é um espelho para outros, é um exemplo para outros. Mas não dá para a gente comparar, assim, estrito sensu, por exemplo, um com o outro, né? Porque são realidades culturais, geopolíticas diferentes. Então, por exemplo, as pessoas às vezes têm uma condição de comparar a União Europeia e o Mercosul depreciando o Mercosul, mas a gente tem que ver que são períodos históricos diferentes, que um começou em 92, outro começou em 51, que são realidades históricas e culturais diferentes. Então, não há como haver uma transposição de um para outro, mas sem dúvida um é um espelho para outro, porque um já passou pelos estágios de integração, está mais avançado, o outro ainda não, entende? Então é como se a gente olhasse a escala evolutiva, tem um que já está lá, mas o outro ainda está aqui, mas são realidades que convivem. Rafael, na página 2, na 7ª linha, tem assim, o fenômeno da comunitarização dos juízes nacionais. Sim. Isso tem alguma coisa a ver, ou está no mesmo caminho do princípio, que até a Dulce perguntou lá no início, que é o princípio da uniformidade na interpretação e aplicação do direito comunitário? Sim, tem relação com a pergunta Dulce, porque esse fenômeno da comunitarização quer dizer o quê? Que ao mesmo tempo que até então o juiz ele era preocupado com a lei do estado dele, do país dele, né? E com a implementação gradual desse direito comunitário, o juiz passa a ter uma competência a mais, que é o quê? Julgar também considerando as leis do bloco, a lei do continente inteiro. Então isso é chamado de o fenômeno da comunitarização dos juízes. Quer dizer, eles não são mais juízes só do estado deles, são juízes de todo. Mesmo os juízes de primeira instância, de primeiro grau, eles já têm essa responsabilidade de julgar e cuidar pelo continente inteiro, né? Pelo continente europeu, através das leis comunitárias, leis comuns, que se aplicam a todos. São forçados a pensar universal. Sim, eles têm que sair da caixinha à força, né? Tá bom, obrigada. Crescendologia, o último crescendo. O crescendo Europa dos 6, Europa dos 15, Europa dos 27. Eu vejo aqui que a Europa dos 6 e dos 15, mais ou menos países com a mesma cultura, mesma tradição, né, europeus. E a Europa dos 27 entraram países do leste europeu num desmonte da União Soviética. Como é que você vê na sua pesquisa, no âmbito do seu verbete, a adaptação desses países
tem muito conflito lá, eles entraram bem. Como é que, eu tenho curiosidade de saber como é que eles se adaptaram a uma Europa que estava acostumada ao regime comunista. É um processo de adaptação que ainda vem ocorrendo, né? Então, por exemplo, essa própria questão dos ciganos, coloquei uma questão que advém desse alargamento, porque houve essa questão da livre circulação de pessoas, então esses povos que viviam no leste europeu, que é uma cultura mais diversa do ocidente europeu, eles começaram a migrar para o continente, né? Então começaram a ir para esses outros países, e isso foi criando esses tipos de conflitos que a gente viu que são conflitos de identidade cultural, né? Então essa fase de adaptação eu vejo que ela ainda ocorre, ainda não é uma coisa, digamos, que está resolvida, que está 100%, né? Ainda há esse contrabalanço, porque são raízes culturais distintas, né? O leste europeu é uma outra coisa que foi acolhida para integrar a União. Você acha que a motivação foi mais econômica ou política para a União Europeia? Então, a gente tem que ver que a União Europeia ela começou com 2 grandes argumentos, né? O primeiro era a questão de se evitar uma nova guerra, de tentar a paz, até sobre essa questão filosófica do Kant, da paz perpétua. Então havia uma ideologia de solidariedade, de integração e de união. Mas o outro grande argumento, e que até então parece prevalecer, é a questão econômica, porque a Europa saiu da Segunda Guerra Mundial, totalmente arrasada economicamente. Então precisava fazer a máquina econômica avivar de novo, né? Então dos meios de fazer isso é através da integração. Então eu vejo que ainda o argumento econômico ele é bem forte nessa questão de integração, né? A integração ela foi movida através disso, tanto é que é um bloco econômico, né? Por isso que entraram os 27, né? Eu acho que é mais para a questão econômica. Sim. Eu acho isso também. Tá bom, obrigada. Professor, eu tive um irmão que dessomou com 1 mês de vida. Logo após sua dessoma, minha mãe ficou grávida de mim. Foi a partir daí que minha mãe começou a procurar respostas do que acontecia após a morte, até chegar à Conscienciologia e puxar o grupo todo junto. Pelo que o senhor conhece da minha família, meu irmão poderia ter sido a mini proex para encaminhar o grupo? Olha, pode sim. Eu não digo que não. É bem possível. Por que não? Professor, com relação ao seu pé de meia, pode esclarecer como foi a construção e como foi feito esse cálculo? Tenho 26 anos e já quero deixar tudo encaminhado. Por isso estou estudando bastante sobre o assunto. Teria alguma outra sugestão de estudo? Olha, meu caso é o seguinte. Eu, até os 34, 35 anos, eu doei tudo praticamente que eu tinha. Conservei só umas casas de usufruto para manter uma biblioteca e um apartamento que eu comprei no Rio. Mais nada, mas eu doei tudo. Aí eu fui estudar fora, e fui estudar no Japão, e estudei também na Wall Street e no Wells Fargo Bank, lá da Califórnia. Então ali eu fui ver como é que era o processo de dinheiro mais alto, maior, da bolsa, o mercado de ações, etc. Com isso, então, o que eu fiz? Eu montei um consultório, porque eu não tinha jamais recebido dinheiro da medicina. Eu fiz clínica gratuita no interior. Eu tinha um emprego que eu me mantinha por ali. Agora, quando eu deixei, eu fiquei zerado, não tinha dinheiro nenhum. Eu tinha 34 anos. Então, o que eu fiz? Comecei a estudar os processos nos Estados Unidos e depois montei um consultório em Copacabana e, através desse consultório, eu comecei a cobrar de acordo com a praça. E, daí a pouco, eu tinha uma clientela enorme. Essa clientela, então, me deu os subsídios para eu poder começar a aplicar na Bolsa. E eu comecei a aplicar mais na ocasião dos blue chips, as coisas que havia na época.
E como eu entendia bem do assunto que eu aprendi fora, naquela ocasião o povo aí não dá tanto valor, eu comecei a examinar mais os balanços das empresas. Em pouco tempo eu aumentei meu capital. Com isso eu comecei a comprar imóveis. Imóveis que eu também via que ia aumentar o valor em pouco tempo. Chegou num certo ponto que aos 36 anos eu já tinha aquele total que eu precisava. E ainda mantive ainda o consultório, uma temporada, e comecei também a fazer uma assistência maior do que eu tinha. Porque antes eu fazia uma assistência, mas eu não tinha muito dinheiro para fazer. Aí não, com dinheiro eu pude fazer muita coisa, ajudei muitos amigos, gente que tinha me ajudado antes, etc. Tal. E também com dinheiro. Eu pude começar a fazer minhas pesquisas, pagar minhas próprias viagens técnicas de excursão científica de pesquisa, e isso tudo me ajudou até hoje. Hoje, por exemplo, a minha vida toda é tranquila, porque eu tenho imóveis que sustentam isso aí. Agora, eu cheguei a dar casa para os outros, apartamento para os outros, terreno para os outros, tudo isso eu fiz. Agora, o caso todo é o seguinte, acho que o pé de meia tem que ter uma limitação. A maior besteira que tem é uma pessoa manter para ela mesma uma condição de bilionária. Eu acho isso um perigo e é uma bobagem. A gente não deve entrar por aí. Que não é tão difícil ser bilionário. Não é. Para quem entende um processo de economia, não é não. Professor, participei do curso do professor Mário Oliveira e ele me falou da minha família, que trazia resquício da escravatura envolvendo posse, terra e dinheiro. Esse comentário se deu quando perguntei sobre a causa de meus pais terem dessomado de câncer. Sei que vim para assistir e eliminar esse padrão patológico do grupo. Poderia comentar essa relação? Olha, a coisa mais séria é o seguinte, se eles morreram de câncer, é bom você examinar você. Quais foram os cânceres do papai e da mamãe, para ver se não tem em você devido ao processo de genética. Câncer de família, é preciso fazer um levantamento da pessoa para ver como é que fica. Isso é que eu acho mais importante, não é examinar se teve escravatura ou não. Olha você agora e a sua sobrevida. Como é que fica isso? Agora aqui, para o nosso hermetógrafo, qual a interligação que pode existir entre a construção da União Europeia e as reurbanizações extrafísicas? A gente pode ver uma interligação direta, né? Porque a gente, se observar o espaço cronológico que há entre ao início da criação da União Europeia e as reurbanizações, eles coincidem. Inclusive o ápice da reurbanização extrafísica coincidiu ali com o movimento maior de ampliação da integração europeia. Então é como se a reurbanização abrisse caminho para que esse movimento de integração pudesse ocorrer, né, através da limpeza da reurbanização dessas consciências, da limpeza desses bolsões paratrosféricos que há muitos séculos permaneciam nesse continente, né, e que isso propiciou, abriu espaço, abriu caminho para que essa integração ela fosse feita de modo mais rápido, mais fácil. Se a gente olhar a história, é uma coisa muito curiosa a gente ver que séculos e séculos de conflito e de repente em 60 anos há uma integração, né? Há alguma coisa aí que falta para explicar essa integração, né? Parece que falta algum dado. Então quando a gente complementa esse movimento com a reurbanização extrafísica, é um dado que encaixa, veja. Então há um movimento extrafísico e coincidiu com essa realidade intrafísica. Então é isso que eu vejo de interligação entre esses movimentos. Professor Valdo, dentro do dicionário anticonflitologia, eu vi que o professor já começou a falar, deu umas dicas a respeito de trabalhar dentro de nós mesmos sobre o conflito. Tirando a autoajuda e entrando na conscienciologia, eu queria que o professor desse mais umas dicas ou os passos para se chegar a uma convivência sadia. O que eu vejo mais difícil é que as pessoas, às vezes, elas não percebem o universo do conflito que elas vivem. Então, por exemplo, uma pessoa que tem insônia, às vezes tem um conflito para fazer aquela insônia. E você sabe, isso é um perigo, porque
A insônia pode levar à depressão. Aonde tem depressão é porque tem conflito. Uma pessoa que está muito preocupada excessivamente com alguma coisa, ali tem um conflito também. Então, esse autoconflito, esse conflito íntimo, ele tem que ser identificado, reconhecido, para depois ser combatido. Mas primeiro a gente tem que entender o que é esse conflito. Uma boa parte das pessoas tem dificuldade de ver isso. Aqui, ó, observa bem. Isso aqui é uma capa, Citações e Pensamentos de Sigmund Freud. Olha a pose dele. Um cara que faz uma pose dessa, com a mão aqui de lado e fumando com um charuto na mão, ele tem conflito. Ele está mascarando um processo. Examinando Freud, Freud não explica isso. Não explica ele mesmo. Aqui, ó. Olha a pose dele. Isso mostra que ele tem conflito. Que é uma bobagem esse processo aqui. O jeitão dele. Ele está aqui como se estivesse esperando. Está fazendo uma pose de espera, stand-by, para ver o que é que vai dar. Mas olha só o charuto na mão. Agora, não é um boboca? É um conflito isso aqui. Ele usava o fumo para ver se mascarava os conflitos que ele tinha, explicando as coisas sobre conflito. Ele mesmo fala em conflito aqui, tem lugar aqui que ele fala, conflito íntimo, e etc., tal, nas cartas que ele escreve, os problemas todos. É muito interessante a gente ver. Por exemplo, aqui está, Moisés e Monoteísmo, 1937. Ele fala o seguinte: os conflitos interiores tornar-se-iam certamente mais tarde um verdadeiro equivalente às antigas lutas exteriores. Ele está falando. Mas agora, tem muita coisa dele que era assim. Ele, por exemplo, está falando que às vezes não interessa para ele fazer reconciliação se ele não visse algum efeito prático naquilo imediato. Quer dizer, está dando conta em reconciliação aqui. Fala bem claro aqui. Quer dizer, esse cara era um boboca. A verdade do cru é essa. Agora, o que é que se passa? Por quê? Devido aos conflitos. Agora, eu vi o processo de conflito dele porque eu fui na casa que sobrou dele lá em Londres, um ambiente apesar do material que tem dele, pessoal. O holopensiano lá é negativo, pesadão, difícil. Entende? Outra coisa. Ele, com tudo isso que fez, essas coisas todas, ele às vezes não abriu o jogo, porque ele estava sempre no stand-by. Essa pose dele, vocês não acham que é de insegurança? Ele está assim, ó. Ele está aguardando para ver o que é que tem. Como é que é? Ele não relaxava, ele não abriu o jogo. Agora, ele fala aqui nas cartas dele, ele fala uma opção de coisa sobre isso. Agora, ele era bobo, ele dava muito valor, por exemplo, para a arte. Ele fala aqui um monte de coisa sobre arte, dá até pena das coisas dele. Coisa de criança. E ele fala sobre infantil, reações infantis, etc. Ele foi bom na opção de coisa que ele verificou, mas ele não teve uma visão conjunta maior da situação. Agora, por exemplo, ele não abriu o jogo de certas coisas para ser igual aos outros. Ele se conservava sempre dentro de um pódio, de um trono, dentro de um camarote, alguma coisa nesse sentido. Aí, ó, você vê direitinho essas coisas. Ele fala, por exemplo, que arranjar auditor ou gente para defender ou debater a ciência dele, que era bobagem. Se ela tem valor, ela rompe por si, não precisa de debate. Isso é besteira, não é não? A criança é grande. Agora, ele tem a opção de reação desse jeito. Agora, na questão de amor, vale a pena ver esse livro, para ver as bobagens dele. A gente vê direitinho como é que é. Então você veja, se o Freud, com todo esse cartaz, que é considerado um dos maiores cientistas, entre aspas, do século XX, era boboca desse jeito e fumou a vida inteira, foi o fumo que deu um câncer na boca que acabou com ele morreu por causa do câncer, por causa de fumar. Agora veja, como é que é? Fumo, o que é o tabagismo? Nada mais que um vício de imaginação. É a pessoa imaginando tal. É aquilo em que ela se sente presa. Aí dá o problema da, vamos dizer, necessidade bioquímica dos 1000 ingredientes do tabagismo. Tem mais de 20 ingredientes.
Quer dizer, ao conflito. Ele era um poço de conflito, nosso amigo. Agora, era inteligente, foi vivo, caiu fora lá do negócio do nazismo, mais inteligente do que o Heidegger, que era um filósofo que ficou lá preso com os negócios todos. Nisso aí, ele tinha inteligência. Ele sabia se defender, caiu fora na hora justa. Entende? Agora aqui, Alberto Beethoven. A ideia da comunidade europeia veio da criação da União Latina, que nasceu em 1865 por iniciativa de Napoleão III. Pelo que pesquisei, Napoleão III já tinha ideia do direito comunitário europeu, algo que para aqueles tempos era um conceito avançado, apontando ele como iniciador do que hoje é a União Europeia. Como você vê essa iniciativa dele? É a Cassandra lá de Gramado que está perguntando. Eu não me aprofundei muito nesse estudo do Napoleão III. O que eu vi mais foi a questão do Kant, em 1795, que ele já trouxe ideias de uma entidade supranacional que pudesse gerenciar os conflitos entre os estados, né? Então, muito dessas ideias, por exemplo, do Kant, lá de 1795, influenciaram a criação aqui da União Europeia. Rafael, na página 2, em Fatologia, na 7ª linha, a garantia às 4 liberdades do bloco econômico regional. Você pode falar um pouquinho sobre essas 4 liberdades? Essas são as liberdades, digamos, de um bloco econômico, né? Então, a livre circulação de produtos e mercadorias, a livre circulação de serviços, a livre circulação de pessoas e trabalhadores, a livre circulação de capital, digamos, são aquilo que marca um bloco econômico, né? São essas liberdades de circulação de pessoas, mercadorias, trabalhadores, capital, serviços, né? Então, até certo ponto, o direito comunitário ele tem esse aspecto econômico também de assegurar essas liberdades que elas sejam, digamos assim, respeitadas, né? Rafael, aqui na masculinologia, você colocou o serenão reurbanizador. Você pode falar por que você colocou? Sim. Lógico, eu tenho uma ideia, mas queria saber o que você pensou aí. Sim. Isso aqui veio da revisão, foi uma dica que, debatendo com o pessoal, eles me falaram, por que você não lembrou do serenão reurbanizador? Porque ele que, digamos assim, foi o gerenciador aí da questão da reurbanização na Europa, né? Então, eu coloquei ele na masculinologia para fazer menção mesmo a esse serenão. Tá. E a primeira neosinapse, por favor, Rafael, lá na página 2, lá no finalzinho, neosinapsologia primeira. Na página 2, lá embaixo. As neosinapses exigidas aos juízes nacionais para a correta aplicação e interpretação da lei comum. Esse aqui eu pensei, aquela questão que eu tinha colocado antes da comunitarização, né? Porque até então o juiz ele pensava a lei do ponto de vista do Estado, do ponto de vista nacional. E com o advento desse direito, ele tem que pensar o direito e a lei de uma outra perspectiva, né? Então ele tem que repensar o próprio direito para ele poder aplicar ali a questão do direito comum, da lei que vale para todos. Então eu coloquei isso como até uma reciclagem, digamos, intraconsciencial do juiz, né? Que até então era distrito ao estado dele, à nacionalidade dele, e agora tem que viver ou aplicar uma outra realidade do direito, né? Tem que ampliar a visão dele, né? Rafael, aqui na página 1, na fatologia, 2ª linha, o rompimento com o dogma do conceito clássico de soberania. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim. Esse conceito clássico de soberania, ele diz o quê? Que a soberania do Estado ela é indivisível, ela é única e ela é absoluta. Quer dizer, dentro do Estado, ele teria, digamos, o poder absoluto ali para determinar suas próprias leis e suas próprias condições. Então não existe abertura ou possibilidade de algo que esteja acima do Estado, né? Esse segundo o conceito clássico. Então, com o advento dessa questão supranacional, do direito comunitário da União Europeia, há uma quebra com esse conceito clássico, porque, veja, há uma relativização da soberania. O Estado ele cede a soberania dele para uma entidade que está além do poder dele. Que tem a ver com o princípio da subsidiariedade. Isso. Uhum. Então, isso que é a relativização, e que implica também na relativização do conceito de Estado-nação. O conceito de Estado-nação diz o quê? Que o Estado ele tem uma soberania
um território, uma nação. Né? Então, se você rompe essa questão da soberania, ela não é mais tão absoluta, ela não é mais tão única, né? Você também relativiza o conceito de Estado-nação, que até então eram conceitos bem arraigados dentro da questão de Estado e de política. Rafael, na fatologia, página 2, quinta linha de baixo para cima, os percalços enfrentados na construção e manutenção da integração. A questão dos percalços a gente vê hoje. Poderia citar quais para você são os percalços mais fortes, pelo menos, que você acha importantes de destacar? Bom, a própria questão de, por exemplo, no início, de entrar em um consenso entre países tão distintos, tão próximos, ao mesmo tempo tão distintos culturalmente. Né? Isso, digamos assim, é até certo ponto um obstáculo. As questões econômicas que foram surgindo da integração. Né? Porque a integração ela tem uma teoria, mas tem uma prática também. Né? E ao longo desse processo de aprofundamento da integração foram surgindo várias, digamos, crises políticas, econômicas, institucionais, que foram pedidas novas reformas e novas, digamos assim, uma revisão do que era a integração até então. Hoje mesmo a gente vê um grande percalço, que é essa crise econômica que está ocorrendo. Né? É uma, digamos assim, um percalço à manutenção da integração. Aí tem aqueles críticos que são mais pessimistas, que afirmam que é o fim. Né? Chegou ao fim a questão da União, acabou-se o euro. Né? Então, esses são os percalços da manutenção e construção da integração. E você que acha quanto a essa crise financeira? O que você acha? Sim. Eu não vejo que seja o fim, assim, se bem que é difícil a gente dar um parecer assim do que vai ser, né? Do que vai surgir dessa crise. Mas se a gente olhar para a história da construção da União Europeia, a gente vê que é uma sucessão de várias crises. Então, se a gente observar antes da formação de um tratado, da revisão de um tratado, há sempre uma crise que antecede aquele tratado, que precisa ser revista ou reformulada através daquele tratado. Então, a crise, a gente tem que ver também que toda crise ela é cíclica, ela não é eterna, ela não é para sempre. Né? Então, as crises elas vêm, elas são recorrentes, mas elas são superadas. E a superação dessa crise a gente tem que observar como vai ser. Né? Há críticos que dizem que essa crise ela pede um aprofundamento maior da integração política dos Estados, por exemplo, com uma política orçamentária comum, algumas coisas que até então não tinham sido vistas. Né? E há outros que não, os mais pessimistas dizem que é o fim e que o euro ruiu, essas questões todas, mas sempre existiram os pessimistas. Né? Na integração eles sempre existiram, os eurocéticos sempre desde o início. Estão com as bandeirinhas lá agitando, dizendo que é o fim desde o início. Então a gente tem que ter uma visão realista, né? Nem tão otimista, nem tão pessimista. A gente tem que observar os fatos. Né? E os fatos, eles, sem dúvida, essa crise ela é uma crise das maiores enfrentadas, mas a gente tem que lembrar que a União Europeia ela surgiu de uma das maiores crises que a humanidade já teve, que foi a Segunda Guerra Mundial. Né? E foi uma crise superada. Então a gente tem que manter essa questão da superação da crise. Tudo indica que faz parte todo o processo de integração, né? Faz parte. Isso, parece que é um processo que, digamos assim, que busca um aprofundamento da integração, né? Isso. Obrigada. Rafael, pegando um gancho do que você colocou ali na paradoxologia em relação aos países que estão fazendo movimentos de integração, já terem passado por guerras, e falando especificamente do papel da Alemanha nessa crise, né, no sentido de procurar manter, né, a estabilidade mínima pelo crescimento e o papel que teve na Segunda Guerra. Você chegou a fazer alguma correlação do ponto de vista assim, kármico de países e de resgate do processo da Segunda Guerra? Sim, é interessante essa análise, eu não pensei não, mas você falando assim tem algum sentido, né? Tem alguma lógica. Esse autor aqui, o Joel Assis Ferreira, ele é um diplomata português. Ele faz uma crítica dura a essa questão da intervenção alemã, né, nesse processo de crise, porque ele diz que nesse momento de crise não são os países que devem intervir na questão para solucionar, e sim são as entidades supranacionais, ou seja,
o Durão Barroso, são aqueles que foram eleitos para coordenar a integração. E não é, digamos assim, Angela Merkel, antes do Sarkozy. Então ele tem uma crítica nesse sentido. Mas essa abordagem que você colocou é interessante, porque, digamos assim, a Alemanha foi o epicentro das duas guerras mundiais, né? E agora também é o epicentro da tentativa de manter a integração e uma solução para a crise econômica. Então a gente pode levantar essa hipótese, sim, de uma, digamos assim, de ser um país que tem uma conta corrente kármica maior ali com a questão dos países e que agora está trabalhando, né, tentando restaurar a questão toda ali. É bem interessante essa análise, eu não tinha pensado nisso. E uma outra pergunta, quando você coloca na frase enfática a questão da prática da homogeneização das leis em ambiente multicultural, você chegou a correlacionar ou aprofundar a questão da ampliação da cosmoética a médio e longo prazo? Nesse sentido, porque acho que tem muita relação, né? Essa homogeneização em ambiente multicultural, pelo menos eu consigo ver relação com a cosmoética, não sei. É uma homogeneização das leis, né, em culturas, digamos assim, bem distintas uma das outras. Agora, a questão da cosmoética, a gente pode pensar também pela questão da ampliação quem já colocou, do senso de pertença, né? Então a pessoa passa a se identificar com uma coisa maior, uma questão maior, né? Ela passa a ampliar, digamos, o rol de compatriotas dela, que até então era restrito a um país, agora é um pouquinho maior. Mas ainda assim é pequeno se a gente considerar o planeta, né? Então, não sei se é isso que você está querendo chegar, mas eu vejo por essa questão da ampliação desse senso de universalismo, também ampliar puxar essa questão cosmoética. Pensei a mudança em Portugal do escudo para o euro. Então, na época, eu sentia os portugueses muito aversos à União Europeia, porque tinha aquele sentimento da moeda, nacionalismo, etc, etc. Mas hoje, analisando o que você estava falando aí, eu acho que se a União Europeia, digamos assim, acabar, que eu não acredito que isso aconteça, o prejuízo vai ser maior do que o econômico. Você não concorda? Porque agora eles têm aquele pertencimento de uma coisa maior. Eles agora têm um orgulho. Por exemplo, mesmo os portugueses, que às vezes têm uma estima um pouco mais baixa, se sentem assim importantes pertencer à União Europeia. Eles se sentem, têm mais identidade agora. Então, perder isso para eles, eu estou falando pela minha vivência, né? Eu acho que é pior do que estar com aquela crise atual. Você não concorda? Com certeza. O prejuízo, caso isso em hipótese ocorra, é muito grande, porque, veja, seria a falha de toda uma tentativa de integração, né? E se falhar a União Europeia, o que resta para os outros? Pois né? Até porque eles já descaracterizaram essa questão do meu país, né? Eles se sentem cidadãos europeus atualmente, pelo tempo, né? Sim, sem dúvida é um prejuízo maior que o econômico, né? Tem toda uma questão cultural que foi construída ao longo desse processo de integração. E também é a questão do exemplo para os outros blocos econômicos, né? A União Europeia é o grande espelho, né, da integração, o grande, digamos assim, o exemplo, né, por onde seguir, a diferença, né? É o maior, digamos assim, argumento que a gente tem para falar sobre o Estado Mundial de uma forma prática, né? A união do... Rafael, acho que é interessante, nós temos 2 europeus aqui na tertúlia, né? Um da Alemanha e um de Portugal. Seria interessante também ver, de repente, um depoimento, né? Interessante vocês falarem agora. Você acha, Rafael, que a União Europeia vai desaparecer? Não, eu não acho. Eu acho que é mais uma crise que vai puxar algum... Vai ser superada. Vai ser superada, mas tem que inventar alguma coisa que não foi feita então. Penso assim. Mas essa coisa que eu ainda não sei o que é, se é a questão do controle orçamentário, o que é. Mas eu vejo como se fosse um pedágio para aprofundamento maior da integração. Agora, a nossa presidenta, ela está contra a Merkel. Falou que tem que deixar. Não pode fazer isso que eles estão fazendo lá. Ela tem outra opinião. Muita gente que questiona essa questão da austeridade, como eles estão fazendo, só vai piorando, né? As revistas desse fim de semana trouxeram aí uns dados sobre isso dela. Opinião da presidenta. Eu trouxe esse artigo
da Dilma, dizendo que essas medidas austeras só agravam a recessão, né? E que eles têm que focar na questão de ampliar a economia, mas... Professor Valdo? Sim. Professor, aqui. No ar. 900 anos tardou o reurbanizador para fazer todo o planejamento da União Europeia? 900 anos? Não, eu sabia os negócios da União Europeia há muitas décadas, eu falei antes. Aí a gente estava esperando. Quando foi em 92, eles começaram a falar em 92, até que se instalou em 92. Mas eu sabia que ia caminhar para isso. Agora, os meus dados vinham já dos meus estudos, daquela Liga das Nações, aquele negócio todo. O caminho é inevitável. Agora, eu sempre pensei no Estado europeu. Agora, eu penso no Estado europeu como sendo apenas o início do Estado mundial, entendeu? Para desencadear o processo. O Estado mundial, para mim, é um caminho. Agora, eu penso que os países, as nações, os estados, nesses continentes todos que nós temos, eles só vão ver o Estado mundial quando começar a ser feitas colônias fora da Terra. Colônia na Lua, colônia em Marte, colônia em outro lugar. Porque isso vai ser inevitável, isso vai acontecer. Então, agora você veja, eu andei estudando, fiz lá pesquisas, fizemos muitos filmes na década de 60, inclusive com um cientista da NASA. E eu já falava para eles, ó, vocês são pioneiros, vocês estão caminhando para fazer as colônias extraterrestres. Agora, isso é da década de 60. Nessa ocasião, eu já falava com eles, isso aqui vai se transformar num Estado só, um só, e dirigido por um colegiado. Tinha gente que era a favor da mesma ideia, lá no meio do cientista, tudo da aeronáutica, entende? Os processos todos grandões da época que havia lá. Agora, com isso, então, eu já falava, não, possivelmente o primeiro Estado que vai acontecer vai ser o Estado europeu. Já tem gente já falando nisso. Naquela ocasião eu já falava. Agora, 30 anos depois, eles instalaram a União Europeia. Agora, eu penso que isso é inevitável. Por exemplo, muitas coisas caminham ao contrário, há uma regressão. Catalunha, por exemplo, agora quer virar um país na Europa. Mas veja, se virar um país, ele não vai sair da Europa, o país não anda para outro lugar. Então, o que se passa? Vai acabar sendo mais um país da União. Agora, eles querem por causa do dinheiro, porque lá estão com mais dinheiro do que os outros estados. Então, veja, eles não têm nenhuma ideia de nacionalismo espanhol, não tem nada disso. Eles estão vendo o bolso deles, o que interessa para eles. Agora, desde a época lá do Jordi, a gente já vê esse negócio por causa do catalão. A defesa do idioma catalão na Catalunha é muito forte. E o catalão é péssimo em relação com o espanhol é melhor. Teve uma eleição na Catalunha, acho que foi até ontem o resultado, dizendo que aquele partido que era mais a favor da separação perdeu um pouco da força. Por causa dessa questão da crise, a tendência é se unir, né? E não... Pois é, porque lá tem gente inteligente, não pode ficar com isso, não. Isso é uma regressão. Problema agora de isolacionismo, se acontece algo desse, sectarismo, isso não é o ideal. Tem que fazer união e não sectarismo. Se eventualmente acontece isso, isso vai dar, obviamente, na cabeça da Catalunha, né? Mais cedo ou mais tarde. Agora, se eles estão perdendo a força, quer dizer que os outros lá do IRA também vão perder a força. O IRA, o outro lá, o ETA e o Diabo a 4. AIRA, ETA, ETARRA, esse povo todo vai por água abaixo agora. Precisa acabar com isso. Você sabe que o Rio Grande do Sul já quis. Agora, o Mário Palmério, que é muito vivo, quis fazer também a separação do Triângulo em relação a Belo Horizonte, do Estado. Mas era um Estado dentro do outro, né? Que ele queria criar. E foi assim que ele foi para a política, foi o jeito. Mas aquilo também melhorou. Porque Belo Horizonte pegava todo o dinheiro, levava e aplicava lá. E o Uberaba mesmo, e o Triângulo Mineiro, não via dinheiro nenhum desses. Só pagava imposto. Isso parou o processo dele. Entende? Agora, ele começou a política dele para se candidatar a primeira vez a deputado federal, ele escreveu Carta aos Triangulinos.
a carta aberta aos triângulos, entendeu? Para chamar que já tinha um Estado, que era o Triângulo Mineiro. Então, Belo Horizonte voltou atrás, porque senão... Agora, tudo é um processo econômico. A mesma coisa agora é a Catalunha, né? Eles estão fazendo isso porque lá tem mais dinheiro do que os outros estados. Estão se defendendo. Né? Rafael, você considera, pegando aqui a ciclologia, você consideraria que a Alemanha hoje estaria aqui na fase de libertação? Ah, não sei se é tão rápido assim, né? Não, porque eles, o fato de eles estarem ajudando os outros países, principalmente Portugal, Grécia e tal, eles já não estão caminhando para... Porque ali, você sabe como é que é, né? Eu não sei não, Jorge, eu não ponho a mão aí não. Você acha que ainda está mais enrolado ainda? Eu acho que sim, né? Foi muito recente a questão das guerras aí. Não Que é fase assim. que você acha na média a Europa estaria aqui? Porque entre prisão as guerras já acabaram, né? Uhum. Seria o que? Recomposição? Seria ali na média os países? Olha, para dizer isso a gente tem que olhar, né? Tem que consultar o evoluciólogo lá para saber. Não, opinião tua, você vendo eu o não contexto sei, aí. assim, vendo assim, a gente pode dizer assim, da vitimização para recomposição, não sei, parece lógico. Mas a gente não tem todos, digamos assim, os parafatos e todo o contexto ali de um continente inteiro para saber, né? Mas eu só acho, assim, meio precipitado dizer que já está na recomposição, acho que não. Talvez ao início do começo, mas né, eu acho muito recente ainda para se falar em libertação. Eu queria perguntar para o professor se o senhor percebeu o ambiente aqui, essa questão do tema dele, porque eu estava doando muita energia aqui, e depois tive banho de energia com relação ao tema. Tinha muita consciência aqui? Tem, professor? O povo é interessado, né? Que isso mexe com milhões, né? Muita gente que está sendo mexida. Nossa, estava difícil aqui ficar. Estava muita energia doando. Viva a União Europeia. Rafael. Para direito, vira o pau direito. Rafael, aqui no B. Tudo bem? Eu li por alto aqui o verbete rapidamente. Não sei se você fez alguma correlação da União Europeia, os plebiscitos que acontecem com a população em relação à democracia direta. Se isso a gente pode começar a ter algum tipo de... Se você pesquisou, se você viu alguma participação pela internet, onde os cidadãos se manifestavam quanto a alguma questão europeia, diretamente, uma manifestação direta em relação às grandes questões que estão sendo debatidas. Você viu alguma coisa? Você diz os plebiscitos na questão da Europa, da União Europeia? Os plebiscitos feitos nos países com a população em relação à entrada ou não na União Europeia, sim, ao euro, etc. Você está querendo fazer um plebiscito aqui na Cognópolis sobre o quê? Não, isso aí, a gente está no Conselho dos 500. Não, já superei, já passou isso aí. Tem muitos países que foi feita a consulta da população sobre a entrada ou não do país na União Europeia através desses plebiscitos. Por exemplo, um que eu lembro que eu pesquisei foi a Dinamarca. Foi um desses países que foi consultada a população para ver se os dinamarqueses gostariam ou não de fazer parte dessa integração. E até foi esse o ponto que, digamos, atrasou um pouco a entrada da Dinamarca. A princípio houve um não, né? Depois que foi a Irlanda também. E questão de plebiscito também a gente pode citar, aqui tem um artigo que eu trouxe dessa questão toda da Catalunha. Eles querem também antecipar um plebiscito lá para decidir se a Catalunha ela fica então com o Estado espanhol ou se fica independente, né? Tanto é que essas eleições que foram feitas ontem era para tentar antecipar esse plebiscito. Eu não entendo muito, mas eles teriam autonomia para fazer isso, caso a população... Você sabe alguma coisa, Rafa? Então, o que eu sei assim, é que a Espanha é dividida em 17 estados autônomos, né? Então, um deles são os mais separatistas, tem a Catalunha e o Estado Basco. Eu não sei a legitimidade desse ato. Seria legítimo, seria uma forma de pressão política. Entende? Eu não sei se juridicamente é um ato legítimo. Eu acho que, assim, a princípio, eu acho que não. Né? Porque, veja, está integrado no Estado. Né? Só para ter uma ideia da... Seria, digamos, um argumento a mais. Veja, os cidadãos da Catalunha querem se separar. Eu penso por aí, mas eu não tenho certeza quanto a isso.
só para tentar explicar melhor minha pergunta, então assim, como a União Europeia sendo talvez um exemplo de proto-Estado mundial, a gente pesquisar também aqui o Conselho dos 500, pesquisar as formas de participação que eles criam para os cidadãos, se a gente consegue, né, também adaptar isso para a questão da democracia direta. Era mais ou menos isso que eu estava... Sim, sim. Tanto é que eu trago no fim do verbete aqui alguns, digamos assim, sobre a relevância da pesquisa desse assunto, né, que pode servir para algumas estruturas que nós temos aqui na CCCI, por exemplo. O Conselho dos 500 é a questão do colegiado de cooperação, a Unicim, são todas questões que a gente pode achar algum cotejo, alguma correlação com essa questão da supranacional da União Europeia. Correto, obrigado. Rafa, boa tarde. Boa tarde. Na página 4, o item conviviologia. Você poderia aprofundar a frase: o Estado mundial, antes de ser Estado político, é Estado de lucidez, por favor? Sim. Esse assunto a gente trouxe antes, é o seguinte. O Estado mundial, digamos, ele necessita que haja um nível de lucidez adequado para que ele ocorra, para que ocorra, digamos assim, a vivência dessa realidade política, social, jurídica, no nível que ele se propõe. Então, se o Estado mundial não existe ainda hoje, é porque, digamos, a lucidez média per capita dos habitantes ainda não é muito adequada, não é muito boa, ou não está num nível que possa permitir que o Estado mundial ele se concretize. Então, eu afirmo aqui que o Estado mundial, antes de ser um Estado político, ou seja, antes de ser meramente uma centralização do governo, ou uma questão de um governo global, ele é um estado de lucidez, ele exige uma lucidez para a vivência desse Estado mundial, né? Ele é uma questão... Então, por isso que eu digo que ele passa antes pela lucidez, né? Antes de ser um Estado político, é um estado de lucidez, ele passa pela questão da lucidez. No momento em que a maioria da população estiver mais lúcida, então, automaticamente o Estado mundial se implantaria? Não sei se automaticamente, mas a propensão de acontecer, digamos assim, o percentual sobe, né? Talvez a gente consiga alcançar algumas metas conforme essa lucidez vai crescendo. Mas eu penso que é por aí, que a tendência de propiciar essa vivência do Estado mundial aumenta. Obrigada. Aqui é a minha opinião de europeia, estou muito expediente. Então eu cresci assim um pouco com essa realidade dos países estarem juntando, e para mim foi assim muito positivo, eu fui muito favorável a isso. Porque Portugal é um país bem pequeno e a ter a possibilidade de viajar para outros países sem passaporte, com a mesma moeda mais recente, foi ótimo. Por exemplo, estar aqui com o Yorn e eu sentir assim como se fosse mais ou menos do meu país, embora não seja, mas tem essa sensação de ser do meu país. Isso para mim é fantástico, deu mais a sensação de fraternismo. Eu, por exemplo, agora estou tentando viver no Brasil, o Yorn também. A gente tem muita dificuldade. As coisas aqui não são fáceis para conseguir um visto para vir para cá. Então, seria ótimo que isso pudesse ser igual para todo mundo, né? Que a gente também pudesse mudar para o Brasil com a facilidade que a gente viaja agora na Europa. Porque eu já não me sinto de Portugal, realmente, como ela falou. Eu me sinto da Europa, né? Eu posso ir para qualquer lugar, posso trabalhar em qualquer lugar. Enquanto para o Brasil já não é assim, né? Então, eu fui acompanhando isso na minha adolescência e fui sempre muito favorável. E vejo todos os europeus um pouco como familiares, né? Assim. O que você coloca é essa questão do aumento do senso de pertença, né? Que traz um universalismo maior. Sim. Então, se fosse para trás, realmente ia diminuir o tamanho novamente do país. Sim. De tudo, né? Até da forma de pensar, de ver o país. Para mim é interessante que, primeira vez, nós temos na jurisdição na economia ou na ações militares juntos em Alemanha e depois de cultural e outras. E nós temos uma holopensene muito grande e é interessante que todos os países vai crescer juntos e não somente em Europa.
preto da Europa também, são de países como Rússia ou Tchecoslovaquia, ou outras que quero, são juntos na Europeia Unida. E para mim esse pensar, porque nós temos muitos projetos diretos, muitos projetos sobre todos itens, não somente de justiça ou de militar ou de economia, mas de tudo são juntos. Esse é profundo. Sim. Obrigado pela contribuição, depoimento prático, né, real. E obrigada por fazer um verbete relacionado com esse tema. Rafael, apesar de eu não ser europeia, mas é porque eu sou fascinada por esse assunto. Eu também não sou, mas eu gosto bastante. Mas é assim, o que eu queria acrescentar, o que eles falaram, é assim, que os países membros, eles confiam nas leis da União Europeia. Então, quando algum país não, digamos assim, não vai bem, vou apelar, né, para o maior. Então, eles confiam. E eu acho que a vantagem não é só no comércio e no teu verbete, assim, no âmbito do teu verbete. É a técnica também, a parte técnica. Por exemplo, eu estudei em Portugal. Então, estudar hoje em Portugal, ou na Alemanha, ou na França, é a mesma coisa, porque as leis, a parte técnica está toda normalizada. Então, independe, o nível está tudo... Assim, a tendência é melhorar tudo com a integração. Com certeza, uma troca tudo maior. normalizado, dos materiais de construção, assim, todos têm que seguir aquelas normas, você não tem material de primeira, de segunda, é mais uma coisa equitativa. Então, isso é muita vantagem, eu acho que não tem como voltar, não. Concordo com esse ponto. Reforçando um pouco o que o Jorge falou, realmente eu achei interessante que o tema do DAC é anticonflitologia, que a gente percebe lá na Alemanha hoje em dia um movimento muito grande das pessoas que são formadoras de opinião, do Estado, promovendo realmente projetos, falas públicas no sentido de pacificação, de união. E ao passo que, por exemplo, existe neonazistas nas escolas secundárias. Então, parece que o Estado convive com aquela conflituosidade íntima. Mas é uma coisa, parece que é de raiz, e uma coisa mais atual de realmente formação de opinião. Rafael, no final da parafatologia, o último parafato, né, você menciona os bastidores e os suspeitos do parestadismo. Você pode aprofundar mais nisso aí, por favor? Sim. Eu não tenho muita informação sobre os bastidores do parestadismo, né? Até coloquei aqui porque um dia eu quero ter. Mas a gente pensar que por trás de todo esse processo de integração, por exemplo, continental, há um gerenciamento, uma ordem, algum tipo de ordenamento que qualifica e que dá uma diretriz àquele procedimento de integração, né? Então, a gente pensar que atrás de toda essa realidade intrafísica há um ordenamento extrafísico, digamos assim, cosmoético, calculista, que direciona essa questão da integração, e não só da integração da União Europeia, mas essas questões de continentes que a gente vê hoje em dia, por exemplo, a questão da primavera árabe, esses conflitos árabe-israelenses, até certo ponto, né, há um gerenciamento, um controle disso tudo. E esse controle a gente talvez observe pela questão do parestadismo, né, que é as questões de decidir essas questões continentais. Agora, é interessante a gente pensar, por exemplo, quais são os critérios que são levados em conta para tomar uma decisão de amplitude continental, né? Por que nesse momento e não naquele? Isso tudo é muito, muito instigante, assim, de pensar e de tentar pesquisar, né? O que leva, digamos assim, no peso, na balança, uma decisão de peso continental, considerando não só as consciências intrafísicas, mas
extrafísicas e de toda a repercussão planetária que mexer no continente tem, né? Então eu vejo por aí. Paulo, aqui no ar, tenho duas perguntas aqui, duas dúvidas aqui no verbete do DAC. Primeiro aqui na verponologia, queria que você explicasse melhor aqui essa primeira parte aqui, da questão dos contextos, têm de ser conflitivos em função da defesa das verpons. Queria que você aprofundasse e explicasse melhor. O problema todo é o seguinte: as verdades relativas de ponta, elas criam problemas. E às vezes criam conflitos. Agora, o conflito principal, geralmente, é perante a sociedade humana, que ela ainda é muito conflituosa, porque é patológica, né? Tem muita coisa errada. Então, a verdade relativa de ponta vem justamente frontalmente contra isso. E cria conflito, às vezes, na pessoa, que não sabe se situar perante essa realidade. Agora, veja, são crises de crescimento positivas, né? Nós precisamos disso para ver se as pessoas melhoram. É o jeito. Agora, lembre-se que tem aquele princípio da cosmoética destrutiva. Para assentar uma verdade mais avançada, às vezes, é preciso acabar com algum processo arraigado que está aí muito enraizado na sociedade, que precisa ser extirpado, entendeu? Para colocar alguma coisa melhor no lugar. Por isso que a gente fala que tem que destruir alguma coisa para cair uma coisa nova no lugar. Encaixar a coisa nova. Agora, tudo é um processo de costumes. As leis, elas não têm a mesma força que os costumes. Os costumes têm mais força do que as leis. Agora, vai chegar um certo ponto em que a lei vai começar a dominar esses costumes. Então, aquilo vai ficar mais ou menos equilibrado, harmonizado. Agora, eu penso que depois do Estado Mundial, essas coisas vão acontecer. Então, com isso, os conflitos vão diminuir demais. Diminuindo os conflitos, vão acabar os conflitos armados, que são as guerras. Conflito aí, então, no caso aí, seria da relação da crise de crescimento, não é isso? Agora, o problema nosso é acabar com os nossos conflitos íntimos para a gente depois acabar com os externos que estão em torno de nós. Agora, isso tem que ser feito individualmente, depois grupalmente, depois coletivamente. Então, a gente não sabe quando é que vai ser isso. Daqui séculos, daqui milênios, sei lá. Agora, o problema é começar já a assuntar todos esses temas, que são importantes para todo mundo. Agora, eu sempre lembro, são as colônias extraterrestres, que essas aí vão levar muito interesse fora, ou vai começar a ver outras coisas. Isso aí já não sabe para onde vai. É um outro caminho. É uma saída da toca. Porque nós estamos aqui numa toca de topeira, né? É aí que o povo briga, por causa da toca. Tem que parar com isso. Bom, aqui na segunda dúvida aqui, no adendo, na conviviologia, eu tive aqui refletindo aqui, no caso assim, na dupla evolutiva existe o cabeça, né? Aí foi colocado aqui a questão intelectual, econômica e energética. Mas, por exemplo, pode existir, por exemplo, assim, dentro de uma dupla evolutiva, né? Tem um parceiro que é o cabeça energética, mas no caso aí o outro parceiro ser o cabeça intelectual, por exemplo. Não, o caso é o seguinte: dentro de duas pessoas, sempre vai ter aquela que é, às vezes, superior à outra em matéria de energia e de parapsiquismo. E os parafatos vão comprovar isso. Isso é persuasivo. Isso convence o povo, não tem jeito de haver debate. A pessoa vai ver que o outro é superior, tem mais experiência, já vivenciou mais aquilo. Então, isso aí muda o conceito, o convívio, o modo de ser, tudo vai mudando. Agora, é inevitável haver uma cabeça da dupla, sempre tem o cabeça. Certo, tem assim, jeito. Tem ninguém é igual. Isso, aí tem questão da energia, por exemplo, tem a cabeça energética. Agora, por exemplo, a coisa mais importante... No caso, o outro pode ser cabeça intelectual, por exemplo, dominar intelectualmente o outro. Mas agora veja, o que é mais importante é que com o tempo
essa cabeça da dupla, ele já vai fazer a dupla evolutiva já com esse interesse. O objetivo é esse mesmo, de ajudar a outra pessoa. Que isso é que é dupla evolutiva. A hora que vem isso, não tem mais competição, concorrência. Não há competição do processo. Acabou. Então, há uma harmonia maior e a dupla cresce. Porque o problema todo é quando tem competição entre os duplistas. Aí não há dupla que resista. Sempre vai dar para trás, vai criar problema. Isso é conflito. Você entendeu, né? Então, por exemplo, o pior conflito externo à pessoa é quando há um conflito com a dupla. Agora, por exemplo, você pode arranjar uma dupla, uma moça, que você vai ajudá-la, que você já domina mais energia, que você já tem mais lucidez. Não vai ter conflito de você para ela, mas vai ter dela para com você. É aí que tem um conflito, entende? Você não. Você ultrapassa aquilo, você sobrepaira, você está imperturbado com o processo. Mas a pessoa, às vezes, não, ela tem problema. Agora, você já fez a dupla com ela para ajudá-la mesmo. De modo que isso faz parte do serviço, já esperava por isso. Pensa isso na sua vida. Se você estudar muito a conscienciologia e arranjar depois uma namorada que seja fora aqui da CCCI, isso vai ser inevitável, você pode esperar. I'm sorry, não tem outra saída. Temos que ser realistas na análise desses fatos mais avançados. Rafael, aqui no B, Renzo de novo. Uma dúvida na página 2, teoriologia, teoria monista do direito internacional. Podia explicar, por favor? Sim. Essa teoria monista é o seguinte, que existem duas teorias do direito internacional para explicar a relação entre o direito interno e o direito internacional. Uma é a teoria monista, que dizem que essas duas realidades fazem parte de um mesmo conjunto, que elas são únicas. E a outra é a teoria dualista, que diz que são realidades distintas. Então, o direito internacional é uma coisa, com princípios próprios, raízes próprias, e o direito nacional é outra coisa, com princípios próprios, então eles não se comunicam, salvo por digamos assim, concessão do direito nacional. Então, a teoria monista eu coloquei aqui porque ela facilita essa integração entre a lei dos Estados-membros, a lei nacional, e a lei, digamos, comum, a lei comunitária. Então, essa teoria monista é essa que diz que direito internacional e direito nacional, a relação entre essas duas dimensões jurídicas, elas são parte de uma coisa só, elas são únicas, elas são um uno coeso, elas não são realidades distintas. Obrigado. Rafael, aqui na página 3, em mitologia, o mito que você trouxe para nós, eu te pergunto porque eu entendo que o ser humano muitas vezes baseia as suas informações e atitudes em decisões externas, então existe muita pressão do referencial externo. E aí você trouxe aqui a integração, né? O mito de a integração resultando na extinção das diferenças interculturais. Você podia falar mais um pouquinho sobre isso? Sim. Extinção das diferenças interculturais. O mito de a integração resultar na extinção. Né? A questão, por exemplo, as pessoas ficavam assim, receosas de que um processo de integração maior ia perder as identidades culturais de um em relação ao outro. Então, as identidades culturais elas iam ficar mais, digamos assim, iam se extinguir e ia ocorrer uma uniformização cultural em todo o continente. E a realidade não é o que ocorreu, né? O que ocorre é que há um intercâmbio maior entre as culturas, entre os povos, entre as nações. Então, alguns costumes e alguns princípios, algumas diferenças interculturais, elas podem naturalmente desaparecer em consequência desse convívio maior, entende? Dessa integração maior, mas não é que vai haver uma uniformização cultural, entende? Não é isso que ocorre, mas ocorre uma
uma ampliação dessas conexões entre uma cultura e a outra, e isso amplia tudo. Agora, Rafael, parabéns pelo seu verbete, espero mais 100 da sua parte. Pode ser sobre direito, para direito, tudo isso, Estado Mundial, nós estamos aí. Muito bom. Nossos comerciais, por favor. As pontuações da tertúlia de hoje foram 38 assinaturas no livro de presença, 33 perguntas presenciais e 14 perguntas respondidas online. Hoje temos 3 recados. Loche, balanço existencial, Patrícia, primeiro congresso de Tenepsologia, e o Eduardo, ICP2. E antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde. A gente volta a informar vocês, amigos da enciclopédia ativos, que já está disponível para download a Enciclopédia da Conscienciologia, versão 8, ano 2013. Então, você que é amigo, está em dia, você entra no site do site dos amigos, www.enciclopediadaconscienciologia.org, vá no ambiente exclusivo com o seu login e senha e você faz o download da enciclopédia. Se você tiver algum problema, né, e se esse download não se concretizar, não conseguir finalizar, vá no link suporte e mande as suas dúvidas e o problema que você detecta para que a gente possa ajudá-lo a ter o mais breve possível a nova versão da enciclopédia. E também uma excelente notícia é que neste domingo o sorteio dos amigos vai brindar a vocês com 2 vagas online no Congresso Internacional de Tenepsologia, que acontece agora em dezembro aqui no CEEC. Muito obrigada. Pessoal, boa tarde. Eu gostaria aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial no próximo ano, 2013, durante o Carnaval, de 9 a 12 de fevereiro. Esse balanço, a proposta é ajudar a pessoa a fazer um inventário da sua vida, levantando seus erros, acertos, conquistas, omissões, realizações, e a partir daí, então, estabelecer um saldo do seu desempenho na programação existencial. E, na sequência, elaborar um plano de ação com as metas e estratégias para aquilo que quer alcançar nos próximos anos. Para isso, nós vamos contar aí com uma equipe de professores, em torno de 20 professores, que estarão fazendo uma série de atividades. Vamos destacar aqui algumas. Nós vamos ter a conferência da professora Mabel Teles sobre a holobiografia do Zéfiro, professor Valdo na intermissão. Vamos ter também o professor Alexandre Zaslavski falando de proexis e judaísmo. Professor Rion Braga em busca de um empreendedorismo evolutivo. Esse ano o talk show será com o professor Nário Takimoto, tá? E também nós vamos ter a professora Sheila Ali Gazaoui, que vai falar sobre maxidissidência do islamismo. Então são temas interessantes. Essa é algumas das atrações que nós vamos ter durante o balanço. Então está imperdível de 9 a 12 de fevereiro aqui na Cognópolis, no Discernimento, e também algumas atividades na OIC. Contamos então com a participação de vocês. Muito obrigado. Boa tarde a todos. O nosso convite é para que você participe da imersão na TENEPS, que vai acontecer nesse fim de ano, do dia 17 a 26 de dezembro. Após 46 anos de divulgação pública da técnica e 17 anos desde o lançamento do manual, vai acontecer o primeiro Congresso Internacional de Tenepsologia. No dia 17, nós teremos o curso gratuito Temas Avançados em TENEPS com o professor Valdo, e nós teremos durante o congresso também, que coincide com o 5º Encontro Internacional de TENEPS, aquela mesa também que discute a TENEPS no mundo e as reurbanizações extrafísicas, coincidindo com o tema de hoje. Então, estão todos convidados. O congresso, para quem não puder estar presente, também pode participar online pela internet. As informações você pode obter no CAEC 45 35 25 26 52. Estão todos convidados e aguardamos a presença. Boa tarde a todos. O IPC convida para o curso SCP-2, aqui a turma de Foz do Iguaçu, do dia 11 a 13 de dezembro. É terça, quarta e quinta, agora em dezembro.
Ele é indicado até para esse pessoal que vem aqui passar esse período, fazer uma imersão, vai tirar alguns dias aí, aproveitar nas férias para estudar. O curso está aí à disposição, nós temos algumas vagas, o EPICOM é o professor Hernande Leite, o ECP2 é um curso de imersão na base do aluno ficar em hotel, e nós temos 2 campos, né, no primeiro dia e no segundo dia, à tarde nós temos os debates. Estão todos convidados, o telefone é 45 2102 14 48. Até lá. O verbete da manhã é subestimação da finalização da GESCOM, especialidade experimentologia, autor professor Alexandre Nonato. Obrigada e boa tarde a todos.